A colportagem a gente já conhecia há um bom tempo, mas a gente não tinha uma boa fama da colportagem, não havia chegado aos nossos ouvidos que a colportagem era algo bom, né? A gente sempre ouvia dizer que o colportor passava necessidade. Bom, eu e Mário nos conhecemos na Missão Caleb em 2013, final de 2013, a Missão Caleb que ocorreu aqui em Cruz da Donzela. E a partir daí a gente começou a se conhecer melhor, começamos a namorar no início de 2014, que foi quando eu retornei para a igreja, eu passei por um rebatismo. Em março de 2014, ela se batizou e a gente começou a namorar oficialmente. E depois, no intervalo de 8 meses, a gente noivou. E casamos no mesmo ano, 2014. E foi nesse período também que alguém ligou para mim, dono de farmácia, perguntando se eu queria trabalhar com ele. A partir daí que eu comecei a trabalhar. Só que ali no dia a dia, né, lidando com aquelas situações, eu aprendi a vender medicamentos. E eu tenho formação em técnica de enfermagem e também manutenção de computadores e redes, né? Então, a gente atuava também em uma lan house. Quando eu engravidei, a gente nem sonhava de pandemia, mas no dia que a Caleb nasceu, foi em plena pandemia, em 2020. Foi uma luta justamente por causa dessa pandemia. Foi a partir daí que Caleb surgiu em nossas vidas. A gente sempre ouvia dizer que o colportor passava necessidade. 2 irmãos lá de Japoatã tiveram uma experiência não muito boa em relação à colportagem. Ele chegou e me falou: "Olha, Mário, eu passei fome lá." Então não tínhamos uma boa visão. Só que em um evento, né, um treinamento de evangelistas, Mário esteve presente. E a partir daí foi que eu fui conhecendo a colportagem. Nós nos vimos em uma circunstância muito difícil. Só que eu resisti, né? Até quando, eu não lembro se eu entrei em contato com eles ou eles entraram em contato comigo. Eu disse: "Por que não minha esposa?" Aí foi quando eu indiquei ela. Por que você não atua na colportagem, pelo menos online, para dar um reforço aí no financeiro, né? E ela se apaixonou pela colportagem. Foi ela que me convenceu, né? Eu ter um outro olhar, um olhar diferente em relação à colportagem. E uma amiga minha, Érica, que hoje está em São Paulo, no Sonhando Alto, eu liguei para ela e disse: "Érica, eu vou iniciar na colportagem, eu preciso de uma ajuda sua, umas orientações." Aí foi quando ela falou: "Tem uns sucos e shakes na casa da minha mãe. Passe lá, pegue e estude." E quando eu peguei os sucos e shakes, eu me apaixonei por ele, né? Fiquei encantada e a partir daí eu comecei a trabalhar, fui porta a porta. Então, depois de alguns meses, uns 3, 4 meses, foi quando eu também orava. E aí ele começou a orar para que, se fosse da vontade de Deus, o patrão demitisse ele. Porque eu não tinha forças para tomar a decisão, largar o trabalho e ir para a colportagem. Ele ficava com aquele receio, né? Ele não colocava fé de que na colportagem a gente podia ter um suporte financeiro bom. Depois dessa conversa, para minha surpresa, ele me chama, diz: "Está aqui aí, os seus direitos." Um certo dia, Mário chegou em casa dizendo: "Olha, não estou mais trabalhando, né? Meu patrão me demitiu." E foi um desespero muito grande, né? Eu fiquei muito preocupado. E foi a resposta de Deus às orações, como se ele estivesse dizendo: "Isso mesmo, vocês vão viver de colportagem e mostrar que através da minha obra vocês serão sustentados." E foi a partir daí que a gente começou a trabalhar com a colportagem. A minha vida antes era uma vida de festa, de farra. Não tinha tempo nem para mim, nem para meus filhos. Cássia, nós já tínhamos um certo convívio, né? Ela se tornou nossa irmã na fé. E Cássia passava por algumas situações difíceis. Por exemplo, questão alcoólica, bebida alcoólica, né? Ela tinha dificuldade e também tinha um probleminha intestinal. Ela só ia ao banheiro a cada 15 dias, né? Um pouco acima do peso. E apresentei o manual que eu tinha, né? Aquela paixão toda que era os sucos e shakes. Aparentemente não tinha dado muita importância, mas ela decidiu que ia utilizar, ia ficar com sucos e shakes. E aí, um mês depois, a gente começou a ver um resultado surpreendente na vida de Cássia. Nunca mais toquei na gota de álcool, graças a Deus. A minha vida mudou 100%.
porque até os meus filhos estavam se afastando de mim. Mas hoje eu sou uma outra pessoa. E através da história de Cássia, é que outras pessoas estão sendo ali influenciadas a mudar também. Então pergunta o que foi que eu fiz, eu cozinhei isso aí. Primeiro Deus, Ele fez uma transformação nela, mas o manual, a forma como ela utilizou de forma correta, auxiliou muito nessa transformação para ela ter um estilo de vida saudável hoje. Ela é um exemplo de pessoa que tem um estilo de vida saudável através dos sucos e feitos. Nós vivemos financeiramente e espiritualmente. O crescimento como pessoa que nós tivemos é muito maior do que anteriormente. Deus tem cuidado tão bem da gente em todos os aspectos, né? Tanto que a gente tem conseguido realizar alguns sonhos que antes nós não poderíamos. Há muito tempo eu estava querendo fazer faculdade de letras e está sendo possível esse sonho através da comportagem. A carteira de habilitação. A construção da casa também. Dar para o nosso filho aquilo que a gente provavelmente antes não poderia dar. Porque é uma obra assim excelente, no sentido de ajudar o próximo, no sentido de ajudar nós mesmos, no sentido de contribuir para a obra de Deus. Fora as experiências que nós temos com as pessoas, de poder chegar na casa delas, terminar ali uma visita e elas dizerem: foi Deus quem enviou você aqui. Foi Deus quem trouxe você aqui, eu tenho certeza. Então isso é muito gratificante. Não tem dinheiro que pague isso aí. Eu acredito que esses livros, ele vai fazendo, principalmente no tempo do fim, ele vai fazer toda a diferença na vida daqueles que têm o desejo de morar nas mansões celestiais.